Aqui com paz e graça, agora sim, Sérgio. Nós escolhemos o mês de agosto para tratar de um tema dentro do que chamamos de aconselhamento bíblico. E esse tema é a ansiedade. E ela já é chamada por alguns como o mal do século 21. Ela que muitas vezes surge inesperadamente, tira o nosso sono, entristece a nossa alma, suga a nossa energia. Alguns ficam incapacitados por causa da ansiedade. Como é que você lida com a ansiedade? Uma das formas mais comuns das pessoas lidarem com as suas ansiedades na nossa sociedade é dizendo que a grande parte das coisas com que nos preocupamos nunca se torna realidade. O problema é que algumas coisas se tornam realidade. Uma outra forma comum é focar nossa mente em coisas positivas ao invés de pensar nas preocupações. Mas isso não minimiza o problema. Uma outra forma ainda de lidar com a ansiedade é tomando ansiolíticos. Mas deixar as nossas emoções entorpecidas não é bem resolver o problema. Então, como resolver o problema? Que esperança temos se os diversos métodos da nossa cultura se mostram ineficientes? Na semana passada eu chamei a atenção de vocês para olharmos da perspectiva do Criador. Repeti inúmeras vezes que se quisermos ter um diagnóstico correto do nosso problema, então precisamos olhar com as lentes de Jesus para a verdadeira natureza do ser humano. A perspectiva do Criador é tanto correta quanto abrangente, ou seja, nos ajuda completamente, tanto a nossa realidade material quanto a nossa realidade imaterial, a nossa parte física e a nossa parte espiritual. E nós vamos continuar investigando a fonte de onde podemos conhecer e aprender da perspectiva de Deus, a Bíblia. Hoje, especificamente, eu queria olhar com vocês para o texto de Mateus, capítulo 6, no qual Jesus, por 3 vezes, disse, ou melhor ainda, nos ordena a não nos preocupar. E só o fato de Jesus ter falado sobre o assunto deveria nos dar esperança, porque Ele tem respostas. Os que creem em Jesus não precisam depender de opiniões e teorias humanas, quando se tem a avaliação e a receita de um Deus que sabe tudo sobre o assunto e nos revelou em sua palavra. Nos revelou o suficiente para termos sabedoria e discernimento para lidar com o problema. Aliás, Ele prometeu que nós não estaríamos sozinhos. Nós somos auxiliados por Ele mesmo. Só mais uma observação aqui, antes de orarmos juntos. Jesus ter falado a respeito de ansiedade com os seus seguidores também é animador. Porque isso significa que a ansiedade também é um possível problema na vida daqueles que já creram em Cristo. Na vida daqueles que já têm dedicado a sua vida para servi-lo e para adorá-lo. Daqueles que por causa da graça de Deus, por meio da fé em Jesus, fazem parte da família de Deus. Então vamos orar mais uma vez para que Deus nos ajude e Ele haja nas nossas vidas. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de estarmos juntos e que hoje seja um momento para aprendermos mais a teu respeito, conhecê-lo mais e talvez, Pai, nos ajudar de forma mais eficiente a lidarmos com os nossos problemas, em específico a ansiedade. Que o Senhor, Pai, seja adorado por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Eu vou agora ler com vocês Mateus, do capítulo 6, do versículo 25 a 34. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, mas eu sugiro que você acompanhe na versão que você tiver em suas mãos. Então começa assim no versículo 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas. Isso é Jesus falando, é o Sermão do Monte. Quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu.
não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Não é difícil perceber qual é o foco desse trecho. Diversas vezes Jesus usa o verbo preocupar-se. E por 3 vezes, como eu já disse, ele diz, não se preocupem. Todos nós somos tentados a nos preocupar. E se não nos cuidarmos, isso pode causar sérios problemas psicológicos, fisiológicos. Mas na perspectiva de Deus, a ansiedade ou essa preocupação desajustada, ela causa problemas que vão além do psicológico ou do fisiológico. Ela causa um problema espiritual, porque a ansiedade é, da perspectiva de Deus, pecado. O cristão, quando fica preocupado, ele na verdade está desconfiando do poder e do amor de Deus. Ele desconfia de Deus, ou se Deus realmente pode cuidar do que ele prometeu cuidar. E pensando no trecho que nós lemos, não creio que sejamos muito diferentes das pessoas sobre quem Jesus disse. Nós nos preocupamos com o que vamos comer. Nós nos preocupamos com o que vamos beber, se vamos beber. Com o que vamos nos vestir. E olha que alguém poderia dizer, olha, eu só me preocupo com o essencial, com o básico para a minha sobrevivência. Mas até isso é inadequado. Nós somos convidados, na verdade ordenados, a focar nas coisas de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve para a igreja de Colossos, ele diz o seguinte, lá no capítulo 3, versículo 2, mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Nem nas coisas básicas nós devemos nos preocupar. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais razões nós ganhamos para confiar nele, que prometeu, conforme Filipenses capítulo 4, suprir todas as nossas necessidades. Mas nós vamos ver com mais detalhes o que Jesus disse sobre a ansiedade, ou sobre essa preocupação. E eu aproveito agora para que vocês entendam aqui um pouquinho de como eu vou usar essas palavras. Porque ansiedade e preocupação, ainda que elas tenham diferentes nuances nas suas palavras, elas são usadas na Bíblia de forma intercambiável, para falar do mesmo assunto. Então, ora a Bíblia diz preocupação e ora ela diz ansiedade. Mas de fato está se tratando do mesmo tema, do mesmo pecado. Então, o que Jesus disse sobre a ansiedade? E o que podemos extrair desse trecho da palavra de Deus para lidarmos com a ansiedade? Então quero passar de novo com vocês praticamente que versículo por versículo para vermos detalhes desse texto. Então lendo de novo aqui. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Percebam que esse versículo ele começa como uma conclusão do que já tinha sido falado lá. Portanto, tem alguma coisa atrás disso. E o trecho anterior era justamente sobre não acumular tesouros na terra, mas sim nos céus. Por quê? Porque tesouros errados podem nos cegar.
podem desviar as nossas atenções, podem fazer com que o nosso coração deseje o que não é para ser desejado. Jesus disse no versículo 22 desse capítulo: pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Nós não precisamos acumular nada na terra, porque tudo que precisamos é satisfeito por Cristo. E note bem aqui, não é tudo que queremos, é tudo que precisamos. Nosso objetivo é fazer do céu o nosso tesouro. Precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. E apesar de nós estarmos num país mal administrado, e isso não é privilégio do atual governo, há muita fartura no Brasil. Se formos pensar num nível municipal, Paulo Afonso é também uma cidade singular. Apesar dela estar localizada no semiárido, região conhecida pelas suas secas, Paulo Afonso não traz uma preocupação constante, e nem da maioria das pessoas, com relação à água. Pense nas palavras de Jesus, como se você vivesse na Palestina naquele tempo. Que não bastava você ir lá na torneira da sua casa, girar o registro e sai um monte de água. Ou pelo menos andar poucos metros, menos de 1 quilômetro, vai ter possivelmente um mercadinho no seu bairro para comprar alguma coisa que você precisa. Naquele tempo, às vezes, não caía neve lá nas montanhas e por causa disso, o fluxo do rio não chegava até as pessoas. Ou quando tinha uma praga de gafanhoto e acabava com a lavoura, e sem o que vender, você não tinha como comprar, por exemplo, roupas. Se preocupar com o que comer, com o que beber e com o que vestir, eram preocupações reais naquele tempo. Eram preocupações para a manutenção da própria vida. Mesmo assim, Jesus pergunta de forma retórica. Veja, não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? E como eu disse, retórica. Claro que sim. Claro que a vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa. Mas Jesus, ele não pergunta isso somente para dizer o óbvio. Ele disse isso para mostrar 3 razões pelas quais nós não precisamos nos preocupar com as nossas próprias vidas. E a primeira delas é que nós não precisamos nos preocupar por causa de Deus, do Deus que nós temos, do Deus que nós conhecemos, do Deus bíblico, por causa do Pai Celeste que encabeça a nossa família. Eu tenho um livro chamado Manso e Humilde. Alguém conhece esse título? Não. A cada capítulo que eu leio, eu ganho mais a percepção de quem é Cristo. E a cada capítulo que eu leio, eu fico mais maravilhado em saber quem é o meu Salvador, quem é o meu Deus. Nós temos um Pai que não poupou o seu próprio Filho para nos resgatar. Um Pai que é zeloso, um Pai que é amoroso, um Pai que é misericordioso, que é justo, que é verdadeiro. Olha o que Jesus disse em Mateus 7, num outro capítulo, versículos 9 e 11. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Nós somos imperfeitos e pecadores, mas mesmo assim, capazes de dar coisas boas aos nossos filhos. Agora, quanto mais Deus, que é perfeito, que é santo. Se nós sabemos quem é Deus, não há dúvidas para não acreditar nele, no cuidado dele. E Jesus, ele ilustra o cuidado do Pai com 3 observações no mundo em que vivemos. Em Mateus 6, versículo 26, no próximo versículo do nosso trecho, diz assim:
Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimentam. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Mais uma vez, uma pergunta retórica. Jesus, ele quer que, quando olharmos para a natureza, nós percebamos o apreço de Deus por nós, o cuidado de Deus por nós. E em especial agora, observando especificamente as aves. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não armazenam suas comidas em celeiros. Mesmo assim, elas têm alimento. E por quê? Porque Deus as alimenta. E não é que a comida dos pássaros aparece como se fosse mágica caindo do céu. Claro que não é assim. Mas Deus deu instintos a esses animais e por meio desses instintos, com o trabalho deles, eles se alimentam. Eu geralmente acordo mais ou menos 5 horas da manhã. E eu acho que eu acordo nesse horário porque lá no meu quintal tem muito passarinho cantando. Bem nesse horário. E esses cantos, eles me servem para algumas coisas. A primeira delas é pensar que eu gostaria de dormir um pouco mais de tempo. A segunda, semelhante a essa, é: poxa, eu acordei e não acho que eu vou conseguir dormir mais. Mas uma delas, melhor do que essas, é pensar que aquele tempo pode ser uma oportunidade para orar. E uma delas, relativa a isso, é me lembrar do cuidado que Deus tem por mim. Observem os pássaros. Do Deus que providencia graciosamente. Do Deus que eu não preciso duvidar, porque até o mais básico Ele vai providenciar quando eu precisar. A segunda observação, ela vem no próximo versículo do nosso trecho, versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? De novo, outra pergunta retórica. Essas perguntas retóricas, elas servem para chamar a nossa atenção, para chamar a atenção do público, para quem Jesus está conversando, com quem está conversando. Se você não sabia, que fique claro agora, sua preocupação não aumenta o seu tempo de vida. Pelo contrário, a preocupação é um veneno para o nosso sistema circulatório, hormonal, nervoso. Isso para citar alguns. Eu me lembro no meu primeiro ano de faculdade, quando eu fazia educação física, foi onde eu via essa palavra que eu vou dizer para vocês pela primeira vez. Corpolatria. Corpolatria é o culto ao corpo. É quando uma pessoa ela busca o embelezamento físico sem necessariamente buscar saúde. É uma preocupação excessiva quanto à sua aparência física. É a ânsia, é o desejo, é a preocupação de fazer parte de um determinado padrão, que inclusive gera transtornos. Deus, Ele já determinou quanto tempo nós vamos viver, cada um de nós aqui. Já está determinado, mas isso não quer dizer que precisamos negligenciar os cuidados necessários para vivermos esse tempo com qualidade. Eu tento fazer algumas atividades físicas, mas eu não me iludo que essas atividades físicas me darão mais tempo de vida. Eu já contei para alguns de vocês que eu tenho um probleminha no coração. Eu tenho válvula aórtica bivalvulada e eu tenho uma dilatação da aorta. É por isso que eu entrei no critério com comorbidade. Mas por causa disso, num tom de brincadeira com o meu médico, eu perguntei para ele: então, até quantos anos eu tenho, vou viver? Eu não sei se ele não entendeu o tom, mas ele disse: até os 55 anos. Quando eu descobri isso, eu tinha 35, tinha 20, faltava 20, agora faltam 15. Mas, gente, isso não me preocupa. Sendo verdade ou não, o que ele me respondeu, não me preocupa porque, em primeiro lugar, eu sei que quem realmente determina quanto tempo eu vou viver é o Senhor. E em segundo lugar, porque mesmo que seja antes disso, antes de 55 anos,
Eu sei para onde eu vou. E entendam, eu vou para o céu e não é por nada que eu tenha feito para merecer esse lugar. É exclusivamente pela graça de Deus. Ele fez por mim. Tudo que eu fiz foi reconhecer e abraçar esse presente. Eu vou para onde todos os pecadores que creram em Cristo vão. Assim como aquele criminoso na cruz, ao lado de Jesus, que reconheceu quem era Cristo. E Cristo disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu não tenho boas razões para me preocupar. Nenhuma preocupação do mundo vai me dar mais tempo de vida. E a terceira observação que precisamos fazer nesse mundo é, conforme os versículos 28 e 30. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Para algumas pessoas, o lugar mais importante é o closet. Enquanto nos tempos de Jesus a preocupação era por ter alguma coisa para se vestir, o pecado dos tempos modernos é a ambição de ter algo novo, algo diferente, algo caro, algo de alguma determinada marca, algo chique para se vestir. Quem aqui já talvez tenha vivenciado uma cena assim? A pessoa vai em frente ao seu armário de 6 portas, abre todas as portas, olha por 10 segundos e depois diz: não tenho nada para vestir. Isso pode até soar engraçado, mas na verdade, muitas vezes, é um pecado transvestido de ironia. Com certeza nós precisamos levar mais a sério o que o apóstolo Paulo escreveu. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou de roupas finas. Pelo contrário, esteja no seu interior, ou no ser interior, que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Tenho certeza que Deus não é oposto a todos nós nos vestirmos bem aqui. Percebam que nesse trecho, Jesus ele compara os lírios do campo com as vestimentas, com a roupa de Salomão. Mas quem é que foi Salomão? Salomão ele foi o 3º rei de Israel, e a Bíblia em diversos trechos fala da sua riqueza e da sua grandiosidade e da grandiosidade do seu reino. Mas ao invés de eu ler para vocês vários desses trechos, eu queria focar somente em um, que está lá em 1 Reis, capítulo 10, versículo 14, diz assim: o peso do ouro que Salomão recebia anualmente era, se quiser anotar para fazer essa conta que eu vou dizer para vocês, 23 toneladas e 300 quilos. Ontem eu entrei num site para ver quanto estava custando grama do ouro. Estava R$ 296. Então, se você quiser fazer essa conta para ver quanto só de ouro ele recebia, é 23 toneladas, 300 quilos, vezes 296. O grama, né? Não. Faz aí as toneladas e os quilos em gramas e depois multiplica isso. Dá bastante dígito, tá? Mas isso tudo para dizer para vocês que Salomão, que escreveu Eclesiastes, e no capítulo 2, versículo 10, ele diz: não ter negado nada que os seus olhos desejavam. Ele tinha plena condição de se vestir bem, de se vestir como ele quisesse. Ele tinha tantos recursos para isso, como pessoas habilidosas para isso. Mesmo assim, quando comparado aos lírios do campo, que nem trabalham e nem tecem, as vestimentas de Salomão ainda são inferiores. Então, se Deus veste assim uma flor, cuja existência é efêmera, é rápida, é uma passagem, você não acha também que Ele vai nos vestir bem?
Nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós não somos como o resto da criação. Nós fomos criados como a coroa da criação. Se um pássaro e uma flor pudessem conversar, talvez pudesse ter algum diálogo mais ou menos assim. Por que é que os humanos ficam ansiosos, correndo para lá e para cá, se preocupando com o que vestir? E talvez o outro respondesse: talvez seja porque eles não têm um Pai Celestial, como eu e você. O teólogo Craig Blomberg, ele escreveu: se a lógica desse argumento for aceita, a preocupação só pode ser por causa de uma falta de uma genuína crença, fé, na bondade e misericórdia de Deus. Um outro teólogo, ele disse: a preocupação é o ateísmo prático e uma afronta a Deus. Pense nisso. Se você é ansioso, que tipo de fé você demonstra? E Jesus responde: você é uma pessoa de pequena fé. Se você é cristão, por definição, então você tem um Pai Celeste que cuida de você. Mas quando você se preocupa, você age como se fosse órfão. E se pergunta ansiosamente: que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Quando fazemos isso, agimos como descrentes. São eles que não sabem que existe um Deus que cuida da sua criação. Veja, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Olha o paradoxo. Cristãos acreditam que Deus criou tudo. Ele pode nos salvar, Ele pode nos curar, Ele pode nos dar vida eterna. Mas quando a questão é confiar os próximos dias a Ele, não, eu não vou deixar para Ele, eu vou tentar cuidar disso, vou fazer o máximo que eu posso. E isso soa ridículo. A gente acredita nele por coisas bem mais difíceis, mas quando a questão é deixar para Ele as nossas preocupações, nós falhamos. E essa é a segunda razão pela qual não deveríamos nos preocupar. Se preocupar é incompatível com a nossa fé, com a fé cristã. Mas alguém talvez pudesse falar ou pensar: será que nós não estamos fazendo da ansiedade um tanque de guerra? Será que nós não estamos tratando esse problema com muito mais peso e relevância do que nós deveríamos? E eu vou deixar que vocês mesmos cheguem a uma resposta a essa pergunta. Mas não sem antes eu dizer algumas coisinhas aqui. A primeira delas, e eu estou copiando isso do Fantástico agora, do dia 6 de dezembro do ano passado, 2020. Desde 2017, o Brasil tem o maior índice de pessoas com transtornos de ansiedade em todo o mundo. Já eram quase 19 milhões de brasileiros com a qualidade de vida comprometida. E aí veio o coronavírus, que desencadeou transtornos mentais e piorou a situação de quem já sofria com eles. Veja, o nosso país é o número 1 com problemas relacionados com ansiedade. E são muitos os transtornos mentais relacionados com ansiedade. Esse é um dos pontos. Um outro ponto é para responder se nós estamos tratando isso com muito peso, se nós estamos tratando isso de forma exagerada, tem a ver como a sociedade olha para a ansiedade. Do ponto de vista médico, ela é exclusivamente um problema psicossomático, causado pela genética, ou pelo menos geneticamente, alguns têm mais predisposição para a ansiedade. Pode ser gerado por um evento traumático, uma situação estressante gerada por expectativas, doenças físicas, problemas hormonais, traumas de infância, abuso de substâncias, e essa lista continua. E eu não tenho dúvida nenhuma que essas coisas podem ser gatilho para sofrermos com um nível de ansiedade maior.
Mas a verdade é que nós não somos somente seres com um corpo e com uma mente. Nós também temos uma alma. Nós também somos seres espirituais. Nós vimos muito bem isso na semana passada. A ansiedade, ela traz diversas consequências ruins para a nossa mente e para o nosso corpo. Mas ainda pior, ela traz graves consequências espirituais. Quando nos preocupamos, nós estamos manifestando o que realmente acreditamos naquele momento. Que não queremos, ou nós não conseguimos confiar que Deus pode nos ajudar. Ou seja, não podemos tratar a ansiedade somente como um probleminha. Porque além das consequências físicas, existem consequências espirituais. Lembre-se, a ansiedade é um pecado. Quando eu ou você nos preocupamos, estamos decidindo que as circunstâncias tomem o controle que é devido a Deus. O pastor John MacArthur, ele escreveu: Jesus quer que percebamos que não faz sentido acreditar que Deus pode nos salvar do inferno eterno, mas não pode nos ajudar nas questões práticas da vida. De novo, nos preocupar é incompatível com a nossa fé, porque sabemos que Deus é todo-poderoso. Sabemos mesmo? Confiamos nisso? Porque pode ser que a pessoa que se preocupa, ela não conhece a Deus o suficiente, ou conhece Ele de forma errada. Daí, mais uma vez, nós precisamos voltar às Escrituras. Precisamos estudá-la, precisamos, dentre outras coisas, notar como Deus providenciou as necessidades, as pessoas na história. E a Bíblia, ela está repleta dessas histórias. Nós precisamos guardar os ensinos bíblicos para não cair em tentação. O salmista, no Salmo 119, no versículo 11, ele diz: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Porque eu sei que somos seres materiais e imateriais. Eu afirmo, não negligencie as suas necessidades médicas. Se você se sente doente, ou se você está doente, procure um médico. Procure um profissional que possa investigar o problema. Ao mesmo tempo, eu lhes digo, avaliem a necessidade de tomar qualquer remédio, sem antes avaliar a abrangência do seu problema. Remédios no cuidado físico contra a ansiedade, eles possuem efeitos colaterais. E eles não são eficientes para curar os problemas espirituais. Muitas vezes, os causadores da ansiedade. Aliás, se a sua ansiedade não tiver origem fisiológica, porque isso é possível, não será um remédio que cuida dos efeitos fisiológicos ou do seu problema que irá curar a sua ansiedade. Tenha senso crítico e avalie se o remédio que Deus propõe não é suficiente para lhe ajudar. Avalie. E com isso eles apresentam a terceira razão pela qual não devemos nos preocupar. E é essa, porque o foco em lidar contra os nossos problemas e as nossas dificuldades está no presente e não no futuro. Olha o que Jesus disse no versículo 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. E Jesus aqui, ele não está ensinando que nós não devemos planejar. Pelo contrário, há dezenas de situações que aprendemos da Bíblia que planejar é sábio e não é pecado. A provisão para as dificuldades do amanhã, ela é boa, mas quando isso toma as rédeas da sua vida, então isso se tornou ansiedade.
Sempre devemos fazer o que os nossos braços e as nossas pernas alcançam. Sempre gratos a essa possibilidade de fazer alguma coisa. Mas quando ficamos desanimados, porque acreditamos que os nossos braços e as nossas pernas são pequenas demais, então o pecado bate a porta. Nossa concentração contra as dificuldades da vida não se encontra no futuro, porque o presente é o que nós possuímos, é o que temos agora para lidar. Jay Adams, ele é o pai do aconselhamento bíblico, e ele escreveu o seguinte: o amanhã pertence sempre, e eu até diria, somente a Deus. Toda vez que tentamos nos apoderar dele, tentamos roubar o que é dele. Os pecadores ambicionam o que não lhe diz respeito e por isso destroem a si mesmos. Deus proporcionou-nos somente o hoje. Ele nos proíbe terminantemente de ficarmos ansiosos pelo que está por vir. Os pecadores não somente desejam o que não têm, mas também falham em usar o que recebem no presente. Os ansiosos não querem somente o que lhes foi proibido, eles também falham em usar aquilo que lhes foi dado. Todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam. Todos os dias Ele nos dá uma porção da sua infinita graça e bondade para lidarmos com as tarefas daquele dia específico. Quando nos preocupamos com o futuro, nós somamos aos problemas que já temos no presente. Daí vai nos faltar para lidarmos com todos esses problemas. Se quisermos ser efetivos contra o pecado da ansiedade, nós precisamos entender e talvez mudar as nossas prioridades. Jesus disse: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Nós precisamos ser uma organização do que é fundamental. E quem define o que é fundamental ou prioritário não é você e não sou eu. É o próprio Deus. Os bens deste mundo, mesmo os essenciais para a nossa vida, não superam a importância de, em primeiro lugar, buscarmos a Deus e a sua justiça. Afinal de contas, Deus é quem nos dá a vida plena, a verdadeira vida, o verdadeiro significado da vida, ou até mesmo a vida eterna. De fato, a lição aqui não é entender o resto como secundário, mas que o resto, que inclusive é essencial para a nossa existência nesse mundo, comer, beber, se vestir, vem como consequência de, em primeiro lugar, buscarmos a Deus. Eu entendo essa busca pelo reino de Deus e a sua justiça como uma adoção da perspectiva de Deus, ou seja, de uma internalização da cosmovisão de Deus. Quando eu busco viver de acordo com as lentes do reino de Deus, vivendo segundo as prioridades que Deus tem para a minha vida, ao invés de viver de acordo com as prioridades que o mundo fala que são prioridades, aliás, cujo foco nunca no mundo é adorar a Deus, esse Deus que cuida, esse Deus que está de olho em cada um de nós, então eu não preciso me preocupar. Então eu não preciso andar ansioso por coisa alguma. Então eu não preciso me preocupar com o dia de amanhã, porque eu sei quem pode cuidar de mim. Como você lida com a sua ansiedade? Eu não sei. Mas hoje nós vimos um dos vários trechos que Deus nos ensina a como lidar com a ansiedade. Aprenda, aceite e viva conforme as prioridades que o Senhor estabeleceu. Notem como a natureza fala do cuidado que Deus tem pela criação. E se Ele cuida dos pássaros e das flores, você não acha que Ele vai cuidar de nós? E por fim, não se engane pensando que o essencial para vivermos é a comida, a bebida e as roupas. Tudo isso é importante, mas que tal mudarmos o nosso foco?
Ao invés de vivermos para comer, beber e se vestir, que tal a gente viver para aquele que nos dá o que comer, beber e se vestir? Me utilizando de como Paulo escreveu aos Efésios, que tal buscarmos em primeiro lugar aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós? Vamos orar. Senhor, mais uma vez, somos gratos a Ti pela forma como o Senhor manifesta o Teu amor, o Teu carinho, o Teu cuidado por nós. E obrigado porque na Tua palavra nós encontramos, Pai, respostas como essa, Pai. A ansiedade é tentação na vida de qualquer ser humano. E que o Senhor, Pai, nos ajude a perceber o que a natureza tem para nos ensinar a respeito do Teu caráter, a respeito da Tua essência. Que a gente aprenda de acordo com a Tua palavra, Pai, a Tua vontade, e perceba quais são essas prioridades. E, Senhor, reconhecendo que o Senhor é o mantenedor da nossa vida, que a gente não viva para a manutenção, mas para o Senhor o mantenedor. Nos ajude, Pai, a fazermos isso de forma que glorifique o Teu nome e espalha, Pai, a Tua verdade. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém.